Pessoal, a gente vai gravar caso algum aluno perca aí a aula e se vocês quiserem revisar aí, tá bom? Então nós vamos direto aqui ao assunto. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí ou mesmo me chama aí no áudio, tá bom? Vamos direto ao assunto para nós sermos eficientes. Pessoal, vamos trabalhar agora com a lógica fuzzy. A sensacional, a maravilhosíssima lógica fuzzy. Isso daqui, essa técnica, é muito útil para nós engenheiros de controle e automação, tá? Então, tem aplicações aí que vocês podem ser criativos usando-a, beleza? Lógica fuzzy. Vamos agora, então, iniciar os conceitos básicos e a ideia é, semana que vem, a gente poder fazer uma aplicação prática, tá? Lógica fuzzy. Basicamente, vamos ver a introdução, fazer uma comparação com a teoria clássica de conjuntos, tá? E depois estudar um pouco mais sobre esses conjuntos difusos. Quando a gente fala fuzzy, significa difuso, nebuloso, então são sinônimos para trabalhar com a mesma coisa. Existem operações nesse sistema fuzzy, sistema difuso, variáveis que se trabalham nesse sistema, regras, o raciocínio, e a gente vai ver algumas aplicações. Bom, uma introdução bem geral aqui, a gente pode constatar que com o advento do computador foi possível desenvolver diversas técnicas de análise quantitativa. Então, quando eu falo quantitativamente, diz respeito à quantidade, tá? Algo exato. Por exemplo, a teoria de controle moderno, que nós trabalhamos bastante, é uma teoria quantitativa. Você tem números exatos e precisos. Simulações computacionais de projetos, de modelos e muitas técnicas de inteligência artificial trabalham aí também de forma quantitativa. Mas existe uma necessidade de trabalhar com sistemas mais humanísticos, que trabalham com a nossa linguagem, que não utilizam somente variáveis quantitativas, mas também variáveis do nosso linguajar humano. Isso, existe, então, uma alta complexidade quando a gente começa a trabalhar com isso, porque existe a questão da imprecisão, a incerteza do mundo real e acaba restringindo a aplicação da lógica clássica em problemas do dia a dia, tá? Algo que conseguimos resolver usando esse linguajar mais humanístico. Então, quando nós aproximamos do nosso raciocínio humano, fica mais fácil resolver certos problemas que envolvem precisão e incerteza no mundo real, tá? O grande criador da lógica fuzzy é o Lotfi-Zadeh. E ele já faleceu, tá? Se eu não me engano, foi em 2017, ou não me lembro, 2007, 2017. De qualquer maneira, existe aí o centenário dele, o centenário feito pelo I3E para homenageá-lo. Então, tem vários trabalhos relacionados a ele, um histórico aí para o surgimento da lógica fuzzy. E o trabalho dele de 1965, Fuzzy Sets, conjuntos fuzzy. E o objetivo é modelar conceitos vagos ou imprecisos, tá? Conceitos vagos ou imprecisos. Essa é a ideia do fuzzy. E existe um princípio da incompatibilidade Zadeh
em que ele disse que à medida que a complexidade de um sistema aumenta, a habilidade para se fazer afirmações precisas e que sejam significativas também diminui, tá? Ou seja, quanto maior a complexidade de um problema, menor precisão teremos nos resultados, tá? É o que ele disse basicamente. Existe aí um threshold aqui, ó, que é um limiar, tá? Que é alcançado, isso onde a precisão e a significância, elas diminuem bastante, tá bom? Vamos aqui ver uma abordagem bem simples sobre o que seria esse linguajar mais humanístico. Um exemplo aí. Suponha que você está ensinando um colega a dirigir e o carro se aproxima de um sinal fechado, tá? Então tem um carro lá, bacana, tem um carro, e aqui eu tenho um semáforo. Bom, você está ensinando aí seu amigo. Se você disser, comece a desacelerar o veículo daqui a 34 segundos e 20 milésimos, é algo aí que está fora do nosso raciocínio e nossa capacidade de se resolver, tá? Então, não é algo prático, não é algo aplicável. Isso daqui, a gente está trabalhando com variáveis de forma quantitativa. Quantitativa. Entretanto, na prática, o que, que nós fazemos? Olha, breque, daqui um pouco você deve frear esse carro, tá? Então, a primeira afirmação, ela, embora seja mais precisa, aqui a gente deu um tempo exato, a segunda afirmação, ela é muito mais útil do que a primeira. Então, em essência, conceitos vagos podem ser usados para resolver problemas complexos, tá? Isso daí é muito interessante, pessoal. Vejam que o nosso raciocínio humano é um raciocínio impreciso, trabalha com conceitos vagos, com uma maneira muito fácil, tá? A gente pode falar, freie daqui um pouco, acelera bastante. Então, esses conceitos, uma máquina, um computador, não consegue interpretar. Então, é uma linguagem que um processamento computacional não consegue compreender, tá? Mas nós humanos compreendemos facilmente. Isso aí é coisa simples, intrínseca a nós, tá? Bom, vamos ver então algumas definições aí do sistema fuzzy. São sistemas que tentam explorar as formas que o cérebro usa para o tratamento de informações qualitativas, desculpa, e incertas, tá? Então, informações qualitativas e incertas. Bom, a gente facilmente consegue interpretar uma informação qualitativa. Olha, hoje está fazendo frio. Se hoje está fazendo frio, se está fazendo frio, então vamos fazer a aula remota. Tá, mas quão frio? Quão frio aí seria, o quão frio seria interessante para que nós, então, chegássemos a esse consenso, tá? Então, essas informações qualitativas nós trabalhamos com muita facilidade, tá? E por isso, elas envolvem muitas incertezas. Uma segunda definição, são sistemas que suportam os modelos de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos, tá? Então, aqui está o grande
diferença, tá? Então, raciocínio aproximado versus exato. E nós estamos, naturalmente, acostumados a trabalhar com esse raciocínio aproximado, tá? Então, por exemplo, mesmo exemplo lá do carro. Estamos chegando próximo ao sinal, ao semáforo, está vermelho. A partir de qual momento eu devo frear? Então, isso daí é algo que é natural para nós. Eu devo frear muito ou frear pouco? Tá? Qual a pressão que eu preciso pressionar no pedal do freio? Definição 3. São sistemas capazes de tratar informações vagas, aproximadas, as quais são expressas por regras linguísticas, tá? Então, pessoal, a gente trabalha com bastante facilidade essa questão linguística, tá? Por exemplo, o quão sujo está o meu quarto para que eu transmita a câmera. Está muito, está pouco? Quão bagunçado está? Como que eu consigo mensurar isso? Tá bagunçado? Bagunça. Como é que essa bagunça tá? É grande? É grande? Tá, mas como que eu vou mensurar isso? É uma bagunça média? É uma bagunça pequena? Então, isso daqui são informações vagas e a gente raciocina de maneira aproximada. E o computador, a nossa máquina, vou colocar aqui o nosso computador, nossa máquina, computador, ele não sabe tratar com esse tipo de informação. Ele não tem ideia, tá? E a grande técnica que habilita o computador a trabalhar com isso é a lógica fuzzy, são sistemas fuzzy. Então, você conhecendo o sistema fuzzy, você estará à frente aí de muitos engenheiros que trabalham de forma exata, tá? Definição 4 são sistemas que consistem em aproximar a decisão computacional da decisão humana, tá? Então, essa decisão que nós tomaremos, a ideia é que o computador tome uma decisão semelhante, tá? Vamos lá, para a gente entender. Tradicionalmente, uma proposição lógica tem dois extremos. Ou é completamente verdadeiro, valor 1, ou é completamente falso, valor 0, tá? Ou é 1, ou, ou é 0. É verdadeiro ou é falso. Tá, isso daí diz respeito ao sistema lógico, sistema exato. Então, se eu tenho um conjunto, eu vou criar um conjunto da seguinte maneira. Se eu tenho um conjunto de alunos aprovados. Quem são os alunos aprovados? Que tem a nota maior igual a 6, tá? Ou seja, ou o aluno pertence a esse conjunto de aprovado ou não, tá? Ou o aluno pertence, pertence ou não a esse conjunto, tá? Então, o status dele é aprovado 1, reprovado 0. Agora, a lógica fuzzy, difusa ou nebulosa, ela é baseada nos conjuntos fuzzy. Então, eu tenho uma ideia do conjunto e eu tenho uma ideia da lógica, tá? Então, o que os conjuntos fuzzy dizem? Bom, uma premissa, por exemplo, minha premissa aqui
são alunos aprovados, tá? Mas aqui na lógica fuzzy, sistemas fuzzy, a premissa varia em grau de verdade, de 0 a 1. Ou seja, tem uma gradação, tem um grau de pertinência a um determinado conjunto, o que leva a ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa, tá? Então, existe um grau de pertinência ou um grau de pertencimento para um conjunto fuzzy. E essa ideia faz total diferença, tá? Essa ideia faz total diferença. Bom, se eu criei, por exemplo, aqui o conjunto de alunos aprovados, eu posso pensar no seguinte: eu quero criar um conjunto de alunos, tá? Deixa eu desenhar aqui para vocês, aqui para ficar mais fácil. Vamos fazer um gráfico aqui. Pessoal, estão acompanhando, né? Temos gráficos, eu tenho nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu tenho aqui é o seguinte: a partir de a partir de 6 pontos aqui, o que acontece? Esse aluno é aprovado. Ele faz parte do conjunto. True. Do contrário, ele está reprovado. False. Bacana? Beleza. Agora, se eu raciocinar em termos de lógica fuzzy, eu vou criar uma ideia de aluno não aprovado. Vamos criar uma ideia de aluno brilhante, brilhante, um aluno que se destaca. Bom, é difícil afirmar com precisão a nota relacionada a este aluno, tá? Então, eu vou colocar o seguinte, que a partir da nota 7 em diante, eu tenho agora um raciocínio diferente. Eu tenho um conjunto fuzzy para mostrar que, se o aluno ele tirou, por exemplo, nota 8, ele tem um grau de pertinência de 25% dentro desse conjunto aluno brilhante, tá? Se for 9, é 50%. Se for 10, tá? Não bateu aqui, mas se for 10, então ele é 100%, tá? É claro, a gente usa aqui 0,3, 0,7, 0 e 1,0, tá? Vamos prosseguir. Então, o cérebro humano processa informações inexatas, termos vagos, de forma direta. Hoje está muito quente. Observe o seguinte: a lógica fuzzy, sempre nós teremos esses adjuntos de intensidade, tá? Então, hoje está muito quente, né? Eu tenho um adjetivo e um adjunto de intensidade. Hoje está muito quente, tá? Mas quão quente está? Hoje, o almoço está meio caro. Como assim meio caro? O que significa meio caro? Aquele rapaz é baixinho, tá? Mas ele é baixinho, ele tem que altura. Coloque um pouco de sal. O quanto de sal devemos colocar na comida? A oficina é bem longe. Longe quanto? 20 quilômetros de distância? É em outra cidade? Tá? Então vejam que esse conceito é muito vago, é inexato, mas é algo que nós trabalhamos com facilidade. Tá? Se você acha que a comida está com pouco sal, você vai lá e acrescenta um pouco lá com um golpe de vista. Tá? Você acrescenta um pouco e acha que está bom. Tá? Aquele rapaz é baixinho,
Você dá uma olhada se tem ideia se é baixo ou não. O almoço está meio caro, tá, mas tá quanto? Tá R$ 10? Tá caro? R$ 20? Opa, tá começando a ficar caro, né? Bom, tá muito quente, mas quente quanto? Tá quente 30 graus Celsius? Então, são informações que nós processamos e a lógica fuzzy habilita o computador a resolver problemas dessa maneira. Então, esses tipos de problemas são modelados por fuzzy, pois não possuem uma fronteira bem definida. Ou seja, por exemplo, a partir de 30 graus Celsius, aí está quente. Se for antes de 30 graus, aí está frio. Não, não existe isso na lógica fuzzy. Não existe essa fronteira, tá? Essa fronteira não está clara para nós. Então, nós trabalhamos com graus de pertinência. Por exemplo, a partir de 20 graus Celsius, eu posso já ter um grau de pertinência ao conjunto quente, tá? Então, o problema é como definir linguisticamente este valor. Então, estamos entrando aqui em algo mais linguístico, que é processado por nós, seres humanos, né? Então, vamos lá. Rótulos, exemplo, de temperatura para conjuntos de valores. Quais são os rótulos? Como que eu posso rotular, classificar a minha temperatura? Pode estar muito fria, fria, morna, quente, muito quente. Tá? Quando eu tenho esses rótulos, o que acontece na lógica fuzzy? Eu posso dizer que a temperatura hoje está muito fria, mas não somente muito fria, também com uma pertinência no grupo fria. Ou seja, vamos supor que eu modelei da seguinte maneira: aqui está 0 graus, aqui está 10 graus, aqui está 20 graus. Então, aqui, se está 0 graus, está muito frio, a pertinência é 1. Se está 10 graus, olha, a pertinência é 0,5. Tá bom? Então, isso aqui seria um conjunto fuzzy, e a gente chama isso de membership, tá? Ou funções de pertinência. Isso é uma função, é uma reta, é uma função de pertinência. Função de pertinência. É uma função mesmo, é uma reta. É uma reta. E dentro dessa reta, eu obtive para 10 graus Celsius, eu obtive aqui 0,5, tá? 0,5 o grau de pertinência em 10 graus Celsius. Entretanto, pessoal, eu posso ter uma regra, uma função de pertinência, que a partir dos 5 graus começa a crescer, que é o conjunto fria, temperatura fria. Aqui, temperatura fria, aqui é muito fria. Muito fria. Portanto, em 10 graus, eu tenho 0,5 muito fria. Então, vou colocar aqui, ó, 10 graus Celsius, eu tenho 0,5, a pertinência muito fria. Mas eu tenho um pouco aqui, eu vou colocar 0,2, o grau de pertinência para o conjunto frio, tá? Temperatura fria. Isso quer dizer que a transição entre os estados, estes estados, é suave, não é uma transição repentina, de muito frio passou para frio. Não. Tem, tem uma suavidade entre esses dois estados, tá? Cresce, aqui passa a crescer frio, mas o muito frio começa a diminuir, tá? Então, essa é a ideia do fuzzy. Eu vou ir repetindo isso no decorrer da aula, vai ficar mais claro ainda para vocês.
Tá bom? Tá, tá bom. Vou dar um print aqui, beleza? Aí, é... Bom, vamos lá. Então, os valores da temperatura podem pertencer a um ou mais rótulos simultaneamente, tá? Tendo diferentes graus de pertinência. Bacana? Então, o exemplo que eu fiz, 10 graus Celsius, ele pertence, está dentro do rótulo muito fria e do rótulo fria, mas com diferentes graus de pertinência. Então, a teoria clássica de conjuntos, teoria clássica, o que, que acontece? Ela, o elemento, o valor, pertence ou não pertence, tá? Permite o tratamento de classes de objetos e suas interrelações em um universo definido. Por exemplo, eu tenho o universo U dado por, né, dois pontos significa dado por. X pertence a Z, números inteiros, sendo que X faz parte dos números inteiros e o módulo de X é menor igual a 10, tá? Bom, se eu pegar os números inteiros, eu tenho e um módulo 10, então eu vou ter bem definido quem faz parte deste conjunto, tá? Os objetos da mesma classe ou que possuem características semelhantes são agrupados em conjuntos. Então vamos ver aqui, tá? Então é o seguinte, deixa eu estar ali no gráfico, mas eu coloco. Bom, números inteiros. Com módulo até 10, eu tenho que menos 10, o módulo é 10. Então, menos 10, menos 9, menos 8, assim por diante, menos 1, 0, mais 1, assim por diante, até 8, 9, 10, tá? Então, o módulo é menor ou igual a 10 e eu tenho números inteiros, tá? Bacana? Então, eu tenho um conjunto bem definido. Ou seja, se eu pegar um valor menos 9, ele pertence a x, tá? Se eu pegar um outro número, por exemplo, menos 11, ele não pertence a x. Ou seja, ou pertence ou não pertence. E aqui a gente vê que a função característica desse conjunto tem aqui uma, uma mudança brusca. A gente chama esse tipo de conjunto de CRISP, tá? Conjuntos CRISP. Então veja aqui, ah, aqui eu estou vendo já. Bom, vamos ver aqui esse outro exemplo, tá? Enumeração dos elementos de 1 a 10.
Então, eu tenho aqui um conjunto A. Conjunto A. Então, de 1 a 10, eu tenho valor de pertinência 1. Tá bom? Então, 1, 2, 3, até chegar em 10, o valor de pertinência é 1. Mas valores que não estão dentro do conjunto A, que não estiverem dentro do conjunto A, tem o valor 0 de pertinência, tá? Isso aqui é 0, ó, a pertinência. Assim como aqui, a partir daqui, vai se tornar 0 a pertinência. Bacana? Coleção de objetos que possuem uma relação bem definida entre si. Então, esse X de A, ele vai me resultar em um valor de pertinência. 0, se o valor de U não pertencer a A, tá? Então, menos 10 não pertence a A, não está aqui no conjunto A. Então, o valor de pertinência é 0, tá? Da função característica. Agora, se estiver dentro do conjunto A, o valor é 1. Bacana? Tá? Então, a função característica XA estabelece uma propriedade que deve ser satisfeita pelos elementos de A, onde U é o universo de discurso. Tá? Então, o universo de discurso está aqui. X pertence a U, X maior do que 0. Aí eu posso testar valores de U e vai me resultar em um valor. Então, isso daqui é uma função, pessoal. Isso aqui é uma função. Ela é uma função descontínua, mas é uma função, tá? Que pode ser 0 ou pode ser 1, dependendo do valor de entrada. Mais exemplo. Então, a gente vai repetir a mesma coisa para ficar claro. Conjunto de pessoas idosas. Olha, aqui é a teoria clássica. Se eu pegar 65 anos, seria, portanto, o limiar entre pessoa adulta e pessoa idosa, tá? Então, a partir de 65 anos, pessoa idosa, idosa. E menor que 65, não idosa, idosa. Mas como a gente está falando em termos de conjunto, nós teremos como resultado 1 quando é maior do que 65 anos, tá? Então, vou colocar aqui x de A em função de U. U é o eixo X aqui, tá? U. Então, x de A seria o F, função o Y, tá? O Y aqui, ó. Então, A, vou colocar x de I, sendo I é o conjunto de pessoas idosas. Conjunto pessoas idosas. Vai ser igual. Aí você pode ter dois resultados. Vai ser igual a 1 se o quê? Se U for maior do que 65, mas vai ser 0 se U é menor do que 65, tá bom? Então, isso daí é a pertinência clássica, é a função clássica, ou seja, ou a pessoa pertence ou não pertence, tá? Vamos lá, ainda conjunto clássico, teoria clássica. Então, aqui, considerando a seguinte sentença, Mário é alto. A proposição é verdadeira para uma altura de Mário maior do que 1,65, tá? O termo linguístico alto é vago. Como interpretá-lo? Tá vendo? Então, na teoria clássica, eu preciso definir com precisão e exatidão valores, porque a gente trabalha de forma exata, tá? Mas esse conceito de altura é um conceito vago, é um conceito vago. A teoria de conjuntos fuzzy, a semântica paralógica fuzzy, permite especificar quão bem um objeto satisfaz uma declaração vaga, tá? Um predicado vago. Ou seja, no fuzzy,
eu tenho uma quantificação. Mas, na verdade, esse grau de pertinência, o grau de pertencimento, tá? O quão bem, ou seja, quão bem o objeto satisfaz uma descrição, tá? É muito, é pouco, beleza? Então, lógica convencional, a gente trabalha com sim, não, true, false, 0, 1. A ideia é trabalhar de forma booleana, forma binária, tá? As fronteiras dos conjuntos são bem definidas e os objetos pertencem ou não pertencem. Agora, a lógica fuzzy, a lógica difusa ou nebulosa, refletem o que as pessoas, a maneira que nós pensamos, tá? Então, tenta modelar o nosso senso de palavras. Usa linguística para isso. Linguística. Tomada de decisão ou senso comum, tá? Para tomar decisão ou senso comum. Trabalha com uma grande variedade de informações vagas e incertas, as quais podem ser traduzidas por expressões do tipo a maioria, mais, menos, talvez, tá? Então a gente vê advérbios aí, advérbios, vérbios qualificando adjetivos, por exemplo, tá? As fronteiras não são bem definidas, são flexíveis, e elas têm uma suavidade na transição entre elas. Vamos fazer uma comparação aqui bacana para a gente entender. Conjuntos clássicos. Ou pertence ou não pertence, ou é 0 ou 1, tá? Ou pertence ou não pertence ao conjunto de idosos, tá? Vejam que aqui está entre chaves. Aqui está entre colchetes, para mostrar que é um grau de pertencimento de 0 a 1. Então, a partir de 65 anos, eu tenho certeza, 100%, de que a pessoa é idosa, tá? Ela tem um grau de pertinência 1. Tá, mas se a pessoa tiver, por exemplo, 62 anos de idade, então vou colocar mais aqui, né? Vou colocar aqui, ó. 62 anos de idade, olha, ela tem um grau de pertencimento de 0,4, tá? De 40%, tá bom? Agora, se eu pego uma pessoa bem mais nova, 49 anos, 0%, se pertencer ao conjunto idoso. Essa é a ideia da lógica fuzzy. Então, conjuntos, nós temos agora conjuntos com limites imprecisos. Na lógica clássica é preciso, mas na lógica fuzzy, no conjunto fuzzy, existe aí limites imprecisos. Conjuntos de pessoas altas. Aqui está claro para mim que mais de 1,75 é alto, mas na lógica fuzzy não. Uma pessoa com 1,60 já tem um grau de pertencimento ao conjunto de pessoas altas. 1,70 tem um grau maior de pertencimento. 1,75 maior. Bacana? Tá? Então, é essa a ideia do conjunto fuzzy. Para exemplificar mais aqui, representação gráfica do conceito velocidade alta. Tá? Então, lógica clássica, objetos pertencem ou não pertencem a uma determinada classe. Como tratar paradoxos? Tá? Então, é complicado. A velocidade alta, ela é onde? É de entre 100 e 140? Tá? Como tratar isso daí? Mais de 140? Tá? A velocidade tá muito alta. Será que... Entenderam? Agora, a lógica fuzzy, os objetos podem pertencer mais ou menos a uma determinada classe. Não é probabilidade, viu, pessoal? É grau de pertencimento, não é probabilidade. Então, por exemplo, olha, 110 quilômetros por hora, olha, eu já estou numa velocidade já considerável. Então, eu tenho um grau de pertencimento de 0,76, ou seja, 76%, ao conjunto velocidade alta, tá?
Então, vou colocar assim, ó, grau, grau de, grau de 76% de pertencimento ao conjunto velocidade alta, tá? Não é probabilidade, é grau de pertencimento, é um grau de pertinência. E aí, pessoal, quando nós criamos o sistema completo, o sistema tem variáveis, pode ter mais de uma variável, representada por várias funções de pertinência. E aí que nós conseguimos trabalhar com sistemas complexos. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o conjunto velocidade alta, modelando para mim a velocidade alta. A partir de 90 graus, de 90 quilômetros por hora, o que acontece? À medida que eu for aumentando a velocidade, vai aumentando o grau de pertinência à velocidade alta. Chegou em 120, o que acontece? Pouco a pouco eu vou aumentando a velocidade, mas deixa de pertencer ao conjunto, aqui 150 graus, ao conjunto velocidade alta. Tá, mas parece soar estranho, porque se eu estou aumentando a velocidade acima de 120, mas o grau de pertencimento está diminuindo, está meio estranho isso. Por quê? Porque agora eu estou modelando várias funções, porque é um sistema, é completo, e a partir de 120 km por hora, eu estou crescendo um conjunto chamado muito alta, de velocidade muito alta, tá? Então, a partir, por exemplo, de 150 km por hora, qualquer velocidade aqui vai ter pertinência 1, ou seja, vai pertencer 100% a, ao conjunto muito alto. A função de pertinência vai ser 1. Bacana, pessoal? Então vejam que o sistema completo, eu tenho várias funções de pertinência, ou no inglês se chama membership, tá? Membership. Funções de pertinência. Olha, eu tenho a função de pertinência que descreve o conjunto muito baixa, é dado por esse vermelhinho aqui, tá? Ó, muito baixa. Eu tenho a função de pertinência que modela aqui conjunto baixa. Olha lá, eu aumento aqui a partir de 30 e depois desce até 90. Eu tenho aqui um conjunto velocidade média modelado por essa função de pertinência. Então, a função de pertinência é uma função mesmo, tá? É uma reta. Veja aqui, constituído por duas retas. Uma reta que sobe, uma reta que desce, tá? Então, existem outras maneiras de se criar essas funções, tá bom? Então, a função de pertinência, eu tenho aqui o domínio, o meu universo de discurso, eu tenho um contradomínio, o resultado. E esse resultado vai ser de 0 a 1, tá? Então, mi de f seria a minha função de pertinência. Bacana? O grau de pertencimento, o resultado. Representação analítica. Para implementação computacional. Vamos lá. Vou tomar água aqui, pessoal. Bom, vou prosseguir aqui. Vamos lá.
Olha, bom, para interpretação computacional, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer um universo discreto, discretizado, ou seja, composto de um número pequeno de elementos. Para a questão da idade, a gente pode trabalhar, por exemplo, a idade 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Então, é discreto, tá? É discreto, tá discretizado aí. E aí, para 59, eu tenho o grau de pertinência 0. Para 60, 0. Para 61, 0,2. Para 62, 0,4. Para 63 anos, 0,6. Para 64 anos, 0,8. Para 65, grau de pertinência 1. Para 66, grau de pertinência 66. Uma maneira é se trabalhar de maneira discreta e a outra é uma representação gráfica por uma curva, uma reta, uma curva. Por exemplo, esse diagrama de Rassi-Euler. Eu tenho aqui, a partir de menos 10, sobe, tem uma reta crescente, vai ter zero, até zero aqui, ou seja, até o grau de pertinência 1, e depois essa reta decresce, tá? Até chegar em 10. Então, as duas representações aí bem simples. Definição formal, um conjunto fuzzy A em X é expresso como um conjunto de pares ordenados. Isso para a questão discreta, fica bem fácil nós visualizarmos, mas funciona também para reta, tá? Ou seja, que tem uma continuidade de valores. Conjunto fuzzy, onde eu tenho X, o valor X pertence ao meu universo de discurso, ó. X, por exemplo, os números reais, valores reais, por exemplo. Então, X pertence ao conjunto de números reais, tá? E a minha função de pertinência, mi, de A, é em função do valor X, desse valor X, e vai ter uma pertinência, um grau de pertencimento a esse conjunto A, tá? Então, mi de A retorna o grau de pertinência do elemento X, pertencente ao universo de discurso X, em relação ao conjunto fuzzy A, tá? O conjunto fuzzy é totalmente caracterizado por sua função de pertinência. Então, como que eu caracterizo um conjunto fuzzy? Através da função de pertinência. Mediar indica o grau com que o elemento X pertence ao conjunto fuzzy A. Função de pertinência, ela reflete o conhecimento que se tem em relação à intensidade com que o objeto pertence ao conjunto fuzzy. Olha, pessoal, conjunto, conhecimento. Então, nós temos aqui um especialista. Nós precisamos de um especialista a fim de projetar um sistema fuzzy. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos controlando um sistema térmico. Eu tenho um sistema aqui térmico, tá? E ele tem uma entrada, entra um determinado fluido, tá? Por exemplo, entra ar. Eu preciso controlar a temperatura desse ar. Ele entra e sai. Ele entra com temperatura ambiente de 25 graus Celsius, mas eu preciso que ele saia a 100 graus Celsius, tá? E aí eu tenho uma serpentina, eu tenho uma serpentina aqui, ó. Vamos supor que seja, pode ser vapor, pode ser algum fluido, água, por exemplo, tá? Teria que ser vapor aqui, né? Bom, e eu tenho uma válvula aqui, eu tenho uma válvula, eu tenho uma válvula. E aí,
eu tenho um operador humano, tem um cara aqui, ó, um operador humano, e ele está de olho aqui na temperatura. O cara está olhando a temperatura. Se ele viu que o ar está a 90 graus, aí ele vai concluir: olha, eu preciso aumentar a vazão, abrir mais a válvula. Bacana? Se ele viu lá, olha, o fluido de saída está a 110 graus Celsius. Não, eu preciso agora diminuir a vazão do fluido, que vai haver a troca de calor aqui para aquecer o outro fluido, tá? Então, tem um sistema de controle aqui. Eu tenho um operador humano que faz isso aí. Bom, com isso, eu pego esse especialista e, a partir do conhecimento dele, eu consigo criar minha função de pertinência, tá? Eu consigo modelar os meus conjuntos fuzzy. Eu estou modelando, fazendo uma modelagem dos conjuntos fuzzy. Então, existem várias formas diferentes de fazer isso, tá? E as características das funções de pertinência. Essas medidas, pessoal, são subjetivas. São subjetivas, tá? Então, como nós vamos extrair informações de um operador humano, de um especialista, tem subjetividade que vai fazer parte aí do modelo. Funções não probabilísticas, mas que são monotonicamente crescentes ou decrescentes, tá? Ou só cresce ou só diminui, ou subida, ela sobe em parte crescente, depois decresce, tá? Pode ser dessa maneira. Então vamos ver as possibilidades aí de função de pertinência. As principais são a triangular. A triangular é isso, olha. Eu tenho ponto A, ponto B, ponto C. Então eu tenho uma reta subindo, outra reta descendo, tá? E os valores, para eu escrever essa função de pertinência no computador, basta usar essa função aqui matemática, tá? Ou seja, vamos só interpretar isso aqui, que esse daqui é o mais simples. Vamos interpretar. Olha, se eu olhar um valor que esteja entre A e B, eu estarei trabalhando aqui. Se eu olhar um valor entre B e C, eu estarei trabalhando aqui, tá? Agora, se eu estiver fora, tanto do A aqui, menor que A e maior que C, eu estarei trabalhando aqui, tá bom? Beleza? Então, essa função aqui nada mais é que uma função de reta, tá? Uma função de reta. Outra função bastante conhecida é a trapezoidal. Nós teremos agora 4 pontos, A, B, C, D. Teremos aqui o ponto A, ponto B aqui, ponto C aqui na reta que começa a decrescer, ponto D, a partir do momento que pertinência é zero, tá? Então, tenho zero, eu tenho subida, eu tenho 1, eu tenho descida, eu tenho zero, tá bom? Aqui eu tenho zero, eu tenho subida, eu tenho 1 unicamente nesse ponto, tenho descida, eu tenho zero como graus de pertinência. A função gaussiana é a função, é isso daqui, também bastante utilizada. E a modelagem para ela, o modelo matemático, para nós escrevermos no computador, é em função de Euler aqui, né, o número de E elevado a esses valores aqui, tá bom? Observem que nós usamos aqui duas informações, tá?
Um é a média e o outro é o desvio padrão, para se construir essa função gaussiana. E aqui tem essa outra função, sino generalizada, que ela permite fazer algo assim, tá? Tá bom? Então, ela é modelada desse jeito aqui. Então, função triangular, olha lá, triangular, trapezoidal. E aí, pessoal, não precisa ser perfeito aqui, tá? Olha, observem que aqui não é um triângulo equilátero, né? Não tem, tá? Esse tamanho aqui é maior do que esse daqui, tá? Então, esse daqui é menor do que esse daqui, tá? São irregulares, as formas podem ser irregulares. Olha a gaussiana aí, como é que é. E o sino generalizada, ela consegue ter um plano aqui, um planalto, tá? Função matemática, novamente, tá? Agora está usando A, M e B, mas as funções são as mesmas, tá bom? A, M, N, B, trapezoidal e gaussiana. Então, eu uso a média e eu uso o desvio padrão, tá bom? Bom, se o universo for discreto, eu tenho valores discretos. Por exemplo, eu estou trabalhando com a variável discreta. Número de filhos. Número de filhos é uma variável discreta, uma variável de entrada discreta. Então, eu posso ter um universo para cada entrada, para cada valor de entrada. Então, x é minha variável de entrada, tá? Variável de entrada. Que eu estou modelando saindo do mundo real para o mundo fuzzy. O mundo real é isso aqui. O mundo fuzzy são funções de pertinência, tá? Então, eu saio do mundo real para o mundo fuzzy. Bacana? Então, olha, 0 filhos, eu tenho um grau de pertinência 0,1. Para um filho, eu tenho grau de pertinência 0,3. Para 2 filhos, 0,7 grau de pertinência. 3 filhos, 1. 4 filhos, 0,6. 5, 0,2. Tá? Então, só um exemplo. Esse grau de pertinência, que conjunto pertence a isso aqui? Pode ser um conjunto de número tradicional de filhos, vamos chamar. Número médio de filhos, tá bom? Outra maneira, agora é um universo contínuo, onde eu tenho infinitos valores, tá? E aqui, basicamente, é uma função sino generalizada, tá bom? Por exemplo, pessoas com idade em torno de 50 anos de idade, olha lá. Bom, eu tenho aqui um grau de pertencimento 1 aqui no meio, eu tenho um desvio padrão em relação a esse meio, né? Tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver, nós estamos no... Já foi 1 hora. Esse REC aqui não tem pausar, né? Só tem parar a gravação. Eu vou parar a gravação aqui. Pessoal,